Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos novamente voltando aos nossos estudos bíblicos da série Pessoas como Nós. São personagens encontrados no Antigo Testamento que levaram uma vida, ainda que distante da nossa realidade, da nossa cultura e tempo, pessoas que tinham as mesmas necessidades, as mesmas limitações, às vezes até mais limitações do que alguns de nós. E, no entanto, Deus usou essas pessoas para a honra e glória do seu nome, para o desenvolvimento do seu plano e propósito. E na semana passada nós vimos a história de uma menina, possivelmente adolescente, que era escrava, mas que foi usada para libertar um grande general, uma grande autoridade da Síria, que foi o Naamã. Então, hoje nós vamos ver outro personagem bíblico e nós vamos pedir a Deus que este estudo de hoje possa falar também profundamente aos corações daqueles que buscam a palavra de Deus para se alimentarem, para se enriquecerem e para orientar suas vidas. Então nós vamos pedir a Deus a bênção dele para o nosso estudo. Deus Pai bondoso e maravilhoso, te louvamos por esta semana de lutas, mas também de bênçãos e conquistas, em que nada nos faltou e que o Senhor nos deu toda a provisão necessária para que nós continuássemos a nossa jornada. E nós cremos, Pai, que todos os dias da nossa vida o Senhor está conosco, como o Senhor prometeu. E por isso que nós temos esperança, porque não estamos sós, não estamos jogados no vale da sombra da morte sozinhos, mas o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido e nos consolado. Abençoe de maneira toda especial aqueles que acessam esse vídeo para aprenderem um pouco mais da palavra de Deus. Que eles sejam ricamente abençoados, como nós estamos sendo neste momento e como eu fui durante toda essa semana ao preparar este estudo. Muito obrigado a Deus, seja conosco, fale por nosso intermédio, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça isso para você receber, os avisos de que tem novos estudos no ar. E todo domingo nós estamos trazendo, com a graça de Deus, um novo estudo bíblico. Curta, compartilhe, divulgue a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada. Como eu disse, nosso tema geral é pessoas como nós. E a lição de hoje, a 13ª lição desse tema, se chama Uzias, rei que se tornou forte demais. O nosso texto básico se encontra em 2 Crônicas 26, e nós vamos ler aqui agora apenas 16 a 23, mas você pode ler todo o capítulo 26 para maior esclarecimento da nossa palavra. O nosso versículo-chave: Uzias propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. 2 Crônicas 26:5, este então é o versículo-chave desse estudo, e nós vamos falar agora de um grande rei de Israel chamado Uzias. Talvez muitos que possam estar assistindo o nosso vídeo ainda não o conheçam. E se você for lá no 2º livro de Crônicas, você vai encontrar a história deste homem. E nós vimos muita semelhança com a história de Salomão, o rei com o coração vazio. Se você ainda não viu esse estudo, está disponível nos vídeos. Vá lá, estude, assista, curta, compartilhe, porque ali também nós vamos encontrar uma grande lição para as nossas vidas. Mas Uzias, o rei Uzias, tem muita semelhança com a história de Salomão, e nós vamos ver a história deste rei agora. Antes disso,
nós vamos ler o nosso texto bíblico. 2 Crônicas 26, de 16 a 21. Do versículo 1 a 16, vocês vão encontrar todos os feitos de Uzias durante o seu reinado. E a partir do versículo 16, o escritor nos diz assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Amém. Esta manhã nós vamos examinar o que começou como um reinado muito promissor de Uzias, rei de Judá, e a sua conclusão infeliz e trágica. Aqui que está a semelhança deste estudo com a história do rei Salomão. Também começou muito promissor, muito maravilhoso e terminou muito frustrante, com uma situação espiritual muito difícil. E a partir desse nosso estudo, eu espero que nós vejamos diversas aplicações que nos ajudem a pensar cuidadosamente sobre como terminar bem nossas próprias vidas e evitar naufragar no final, não é mesmo? Nesta época, o reino de Israel já tinha sido dividido em dois: o reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Reino de Judá. E poucos reis de Judá foram tão empreendedores quanto foi Uzias. Nós vamos ver que interessante a trajetória deste moço. Quantas coisas nós vamos aprender. Eu fiquei admirada ao preparar esse estudo de ver a visão progressista desse rei já na sua época. Que maravilhoso os empreendimentos que ele teve, que ele fez, e como que Deus lhe deu graça para elevar o reino a uma categoria tão alta, de tanto progresso. Nós vamos ver lendo a história de Uzias, então, no segundo livro de Crônicas. Com a morte do rei Amazias, Uzias, seu filho, assumiu o trono, e nessa época ele estava com 16 anos. Ele foi o 10º rei de Judá desde a morte do rei Salomão. E quando o reino foi dividido, como eu disse, nos reinos do norte e do sul. E a despeito dele ser tão jovem, ele administrou maravilhosamente o reino e foi, sem dúvida, um monarca próspero e progressista. E ele fez isso por aproximadamente 52 anos de reinado. De início, ele contou com a bênção de Deus, possivelmente com a influência de sua boa mãe, que se chamava Jecolias, e de outros bons conselheiros e colaboradores. E no governo, Uzias realizou projetos muito importantes. Nós vamos ver como a trajetória dele é interessante para nós aprendermos. Primeiro, Uzias reconquistou valores perdidos. Eis aqui a situação em que Uzias assumiu o trono. O reino estava muito mal. O seu pai Amazias se afastara de Deus e abraçara a idolatria de Edom. Olha que coisa triste. Tinha
também uma vida abençoada e no final se afasta do Senhor. Há muito não ouvia a voz de Deus e, vitimado pelos seus próprios erros, o Amazias acabou assassinado em Laque quando ele fugia. Você vai encontrar isso no capítulo 25 de 2 Crônicas, um capítulo anterior ao que vai falar do rei Uzias. A vida religiosa na época de Uzias era o seguinte: ao contrário do seu pai, Uzias procurou seguir pela vereda da retidão em todos os seus propósitos. Olha que interessante. Este é um caminho em que um filho aprende a fazer diferente dos erros do pai. Ele procurou buscar a Deus na vida diária, aproximou-se muito do profeta Isaías e confiou nos seus ensinos sobre as visões divinas. Olha que privilégio, que oportunidade conviver com o profeta Isaías. E com certeza ele ouvia as instruções de Isaías. Então ele podia ter seguido o mau exemplo do pai dele, ou os ensinos do bom profeta Zacarias, mas ele se deixou influenciar pelos bons exemplos que ele tinha na sua vida ali, bem jovenzinho, 16 anos, especialmente pelos conselhos do profeta Isaías. Por quem é que nós temos nos deixado influenciar? Falamos disso um pouco, né? Lá na época do Salomão. As propriedades. Havia cidades de Judá ocupadas por inimigos do reino já há tempos. Uzias tinha um exército de homens destros e ele escaramuçou os invasores, reconstruiu as cidades e reintegrou-as ao reino de Judá. Era um guerreiro, né? Há muito tempo que o país estava frustrado. Haja vista o fim do governo desastroso de Amazias, seu pai, que se envolveu numa guerra com Israel, irmãos, né, em guerra, e acabou vencido e humilhado e capturado, né? O Amazias acabou capturado e assassinado. Uzias, porém, se fortaleceu sobremaneira. Já com as realizações que nós citamos, né, de que ele conquistou novamente as cidades, ele impôs respeito e admiração dentro e fora do reino. Ele foi conquistando credibilidade. Com isso, a sua fama cresceu e Judá ficou bem visto e resgatou a sua dignidade novamente. Que coisa tremenda. No segundo tópico da trajetória de Uzias, Uzias investiu bem na segurança nacional. A guerra ocorrida entre Israel e Judá deixou Jerusalém exposta. Quando havia uma guerra, eles acabavam danificando os muros da cidade, e como todo ataque vinha por terra, né, ou por mar, mas ali no caso de Jerusalém por terra, eles ficavam sem proteção quando esses muros ruíam ou eram danificados. Seus muros de proteção ficaram por terra desde a porta de Efraim até a porta da esquina, numa grande extensão. Então, o que ele faz? Ele vai fazer os reparos e prevenção. Além de reconstruir vários locais, Uzias reparou os muros da cidade e fez construir várias torres ao longo da muralha e também no interior, que serviram para a vigilância da cidade, da lavoura e dos rebanhos, não permitindo que fossem atacados de surpresa pelo inimigo. Olha que legal. Então, ele não somente reconstrói os muros de Jerusalém, quanto ele constrói torres em lugares estratégicos, né? Tanto no alto da muralha quanto por dentro. Ele também organizou o seu exército. Então, para as realizações que se propôs, Uzias organizou numeroso e bem treinado exército que não decepcionava o rei em nenhum empreendimento bélico. Olha que interessante, eram homens capacitados para a batalha. Mas não somente isso, ele também caprichou no equipamento bélico. Considerando o tempo, o exército de Uzias já era moderno e avançado. Os soldados tinham o equipamento necessário para proteger e atacar nos confrontos. Eles levavam escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para o arremesso de pedras. Olha que interessante. Então, o armamento pessoal dos soldados, né, era bem moderno, bem variado e permitia bastante estratégias. Mas também ele instalou uma fábrica de artefatos bélicos, quer dizer, artefatos
para a guerra. Uzias instalou em Jerusalém uma fábrica de artefatos bélicos, chamados na época de máquinas de invenção de homens peritos. Olha que título pomposo. Quem sabe essas máquinas eram protótipos de canhões ou lança-mísseis de hoje? A gente não sabe, né? A verdade é que instalavam uma máquina rústica daquelas numa torre e com ela arremessava flechas e pedras grandes à distância, dificultando o avanço do inimigo. Olha que trabalho duro, que trabalho bem planejado e bem feito, bem realizado. Ele planejou bem e trabalhou duro para proteger a sua nação contra os ataques inimigos. E levando isso para a nossa vida espiritual, quais são os nossos planos e o que nós temos feito para proteger bem o nosso maior bem, que é a nossa família, dos ataques do inimigo? Já por aqui a gente começa a aprender uma grande lição com Uzias. Veja que interessante, o país dos hebreus é estreito e alongado de norte a sul, e em parte ele é exprimido pelos desertos, dos quais ele recebe corrente de ar quente, que às vezes prejudica o ambiente. Na Palestina, no entanto, nem toda terra deserta é estéril. Há que se considerar que, se favorecê-la com chuvas, a natureza se recompõe rápida e exuberantemente. Isso, inclusive, a gente tem visto vídeos atuais sobre esse acontecimento. Então, Uzias fez cavar muitos poços em regiões carentes de água para minimizar os sofrimentos naquelas regiões. Olha que modernidade, que jeito moderno de pensar deste rei. Ele também acercou-se de possíveis técnicos agrônomos, lavradores e pastores de rebanhos bovinos. Grande era a criação de gado, de tal modo que as pastagens e as lavouras se estendiam pelas campinas, vales e montes. Sem dúvida, Uzias era um homem de visão e de ação. No próprio livro do profeta Isaías, ele é mencionado no capítulo 55, e no Salmo 126, essa estratégia também é mencionada. E Uzias agora, durante o seu reinado, vai colher muitos frutos dessa dedicação, desse empenho, dessa inteligência e sabedoria que ele teve. Mas é triste pensar que o rei Uzias, que era tão bem sucedido em tudo que ele fazia, iria terminar os dias sendo mais um daqueles que começaram bem e terminaram mal. Que triste isso, não é, irmãos? Como é triste ver uma pessoa que passou a vida inteira se comportando como deveria, dando bons exemplos, no final da vida cai de uma maneira tão infeliz. O que aconteceu? A grandeza de Uzias se tornou notória. A sua fama passou muito além das fronteiras de Judá. Ele tornou-se um rei extremamente forte, como diz o título desta lição. O título é muito interessante, que ele fala um rei que se tornou forte demais. Como é que se torna forte demais? Como ele se tornou extremamente forte em todos os sentidos, com isso cresceu-lhe a vaidade, o orgulho e a arrogância. Como diz o ditado, né? Se quer conhecer um homem, dá-lhe poder. Nesse estado de espírito, o rei cometeu uma insanidade e um pecado contra o próprio Deus. Ele adentra o templo de Jerusalém, pega o incensário e ele quer fazer o que foi designado por Deus para somente os sacerdotes fazerem, que era queimar o incenso no altar do Senhor. Queridos, não deixemos que o dinheiro, a nossa posição, o nosso sucesso, o nosso poder subam a nossa cabeça. Lutemos para permanecermos humildes, especialmente diante do Senhor. Há cargos, há condições que projetam um homem muito no alto, e ele sendo jovem ainda, é muito fácil disso subir-lhe a cabeça. Mas não é só os jovens que estão correndo esse risco. Homens também mais velhos correm esse risco de permitir que se tornem tão importantes e a arrogância, a vaidade, o orgulho subam à sua cabeça. Nós vamos ver que ele não tem o final de vida ruim por causas como a do Salomão. O Salomão se entregou à idolatria
Ele foi influenciado por suas muitas mulheres, né, que tinham vários ídolos. Mas aqui, Uzias não pecou porque se enveredou pelo caminho da idolatria como seu pai. Mas ele deixou que o orgulho e a arrogância subissem à sua cabeça. Mas, ali no templo havia um grupo corajoso de 80 sacerdotes, liderados pelo sacerdote Azarias. Eles entraram então atrás do rei e o repreendeu severamente por tal atitude indevida, mostrando-lhe que estava interferindo em um ofício de competência exclusiva dos sacerdotes e não do rei. Nenhum rei tinha essa permissão por parte de Deus para oficializar, né, os atos de culto do templo. Mas o rei se indignou de tal forma de ter sido impedido e com a resistência sacerdotal e não se humilhou. Pelo contrário, ele insistiu em permanecer no erro do qual os sacerdotes o estavam advertindo. E os sacerdotes sabiam que se isso acontecesse, como aconteceu, haveria uma grande punição para aquela pessoa, para aquele rei. E diante de tudo isso, naquele exato momento, Deus o castigou. E em consequência, ali à vista dos 80 sacerdotes, mais o Azarias, a lepra lhe saiu na testa e foi humilhado. Ele saiu humilhado e leproso. Ele foi posto para fora do santuário e ele mesmo se apressou em sair porque ele sabia que aquilo não era de acordo com a lei de Deus. E aí o que acontece? Ele passa os seus últimos dias morando separado da família, da comunidade, do luxo, da riqueza, da influência, e assim desvanece a glória de Uzias e Jotão, seu filho, reina em seu lugar. Vocês imaginam o que foi essa punição da parte de Deus para esse rei? Como isso realmente abomina o Senhor, a arrogância, o orgulho, a vaidade. Hoje, nós estamos vendo aí como que o poder está subindo a cabeça dos governantes e as pessoas se sentem o próprio Deus. E nós ficamos olhando e pensando, meu Deus, se Deus for fazer com eles, né, o que fez no passado com Uzias, eles vão terminar muito mal. Misericórdia. E nós vemos também que esse problema não existe só na área política ou na área monárquica daquela época, né? Mas vai existir até mesmo entre os cargos ocupados na igreja. Pessoas que adquirem uma arrogância e um orgulho pelo cargo ocupado. Muitas vezes pastores e pastoras, bispos, apóstolos, sendo titulado apóstolos hoje, pessoas que acham e sabem que sua influência é grande e forte, deixam que a arrogância lhes suba a cabeça e ali eles não enxergam mais nada a não ser a si próprios. Ah, meus amados, que coisa mais triste. Que coisa mais triste de viver e de testemunhar a vida de um homem acabar dessa forma. E Uzias acabou afastado de tudo e de todos, porque na época a lei mandava que essa pessoa que tinha lepra fosse morar fora dos muros da cidade. Quer dizer, ali até ele mesmo ficou exposto ao inimigo. E nunca mais ele pôde retornar para morar dentro da cidade, nos seus palácios, com a sua família, com seus amigos, com aquele luxo todo que ele mesmo criou para o seu país. E porque a arrogância lhe subiu a cabeça. De início ele buscou a Deus com um propósito e parece que não só valorizou, mas aproximou-se do profeta Isaías em virtude de ser este entendido nas visões de Deus. Em consequência, Uzias andou pela vereda da retidão e gozou de boa prosperidade no seu governo. Estava indo tudo bem, mas com o passar do tempo, achando-se bastante forte, Uzias se exaltou no coração e deixou que o orgulho, a vaidade e a arrogância subissem à sua cabeça. Desprezou a Deus, desprezou o ministério sacerdotal, achou que era tão bom que
poderia fazer até o que os sacerdotes faziam. Ele próprio tentou oficiar a queima de incenso no altar do Senhor e isso lhe acarretou a ruína total. Nós aprendemos que junto a Deus, nós gozamos as bênçãos de Deus, mas longe de Deus há somente destruição, queridos. E não precisa de levar uma vida inteira para aprender isso. Nós podemos ir acertando os nossos passos durante a nossa vida. Por isso que há um versículo em Provérbios, 16, 18, que diz o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E é isso mesmo, né? Salomão já escreveu esse provérbio e esse provérbio se cumpre também na vida lá de um novo monarca, 10 monarcas após Salomão, né? Que é a vida do rei Uzias. E nós temos que aprender. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,6, ele vai trazer para nós agora no Novo Testamento, ele vai reforçar isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, queridos, Deus sempre se alegra com o coração do humilde, aquele que sabe que tudo que ele deve ao Senhor. Aquela pessoa que sabe que sem Deus ele vai cair, ele vai ter a sua queda, a sua ruína. Mas é com Deus que ele vai continuar prosperando e gozando das bênçãos do Senhor. Independente de qualquer circunstância, que nós continuemos nos humilhando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nós até cantamos esse cântico há uns anos atrás, cantávamos muito, né? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. É o Senhor que opera tudo em mim. É o Senhor que me faz prosperar. É o Senhor que me faz ser quem eu sou. É o Senhor que me dá essa capacidade de realizar o que eu realizo. Esteja você em que papel da sociedade for, em que ofício, em que trabalho, em que posição social você tiver, se humilhe perante o Senhor. Não tem pessoas grandes demais perante o Senhor. Pelo contrário, perante Deus todos nós temos valor, cada um na sua posição. Nós, humanos, é que separamos as pessoas em categorias, em classes, e humilhamos aquelas que nós achamos que são inferiores a nós. Mas diante do Senhor ninguém é inferior. Cada um tem o seu valor. Por isso, irmãos, eu acho que a história de Uzias fala profundamente aos nossos corações. Exaltação, vaidade, orgulho são armas do inimigo para trazer o fracasso espiritual nas nossas vidas. Cuidado, se vigie, preste atenção se você não está ensoberbecendo com as bênçãos e as posições que Deus está lhe dando. Se humilhe, reconheça que você erra, reconheça que você não é mais do que ninguém, reconheça que você está numa posição privilegiada, dada e permitida pelo Senhor. Então nós precisamos buscar continuamente a Deus, estreitarmos a nossa comunhão com Ele, que é a fonte da verdadeira e abundante prosperidade e graça. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa reler essa história com calma durante a semana e aprender com a vida e o fracasso de Uzias. Que coisa lamentável. Mas Uzias era pessoa como nós. E quantos de nós, né, pode estar passando por esse grande perigo espiritual, que é subir a nossa cabeça o orgulho, a vaidade e a arrogância. Pense nisso, querido, se analise diante de Deus, peça perdão e se humilhe, e Deus vai te dar a alegria de fazer o que Ele pediu para você fazer. Muito obrigado, Deus te abençoe, excelente semana, até o próximo estudo.